Aberto ao Acaso, Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier. O capacete. Tomai também o capacete da salvação. Paulo. Efésios 6:17. Se é justa a salvaguarda de membros importantes do corpo, com muito mais propriedade é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados a maiores dispêndios de energia. A cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Nos movimentos bélicos, o soldado preserva através de recursos especiais. Na luta diária, mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente, não podemos esquecer o conselho do apóstolo aos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo da Boa Nova ouvide a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão o mundo íntimo, através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior. Examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Vamos orar, né? Vestindo nossos capacetes contra as influências perniciosas do mundo e aguardando a chegada do nosso irmão Gustavo, que aqui já se faz presente. Vamos rogar a Jesus de Nazaré e a esses abnegados amigos do bem que aqui nos envolvem, espíritos queridos que dirigem esta casa, que nos conceda cada vez mais as intuições bondosas, fraternas, amorosas, para que, independente de qualquer ato e ação do cotidiano da vida, possamos todos nós seguirmos servindo, auxiliando, amando, no caminho que Jesus deixou para todos nós, onde Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através dele, só através dele, através do amor verdadeiro, conseguiremos chegar ao nosso Pai. Que a noite de hoje, queridos amigos protetores do Cáritas, possam nos envolver em eflúvios de harmonia e de paz, iluminando e concedendo cada vez mais intuição ao nosso irmão que fará uso da palavra nesta noite, para que toda a tarefa se transcorra na tua paz e que essa mesma paz levemos todos nós em retorno aos nossos lares. Muito obrigado, Jesus amigo, por hoje e por todo sempre. Que assim seja.
Pronto, boa noite. Acalmando agora do, do trânsito, mas foi tudo tranquilo a vinda. Esse tema que eu escolhi, eu sempre gosto, às vezes sou já repetitivo, né, dizer que não é uma palestra, são reflexões que eu tenho para mim, aproveito, engrandeço e passo para quem puder escutar também, que tire suas lições, cada um tirando suas conclusões, que não, aqui na casa espírita, na doutrina espírita, não existe assim ensinamentos fechados, né? Tudo é muito relativo, então cada um toma para si aquilo que deve e consegue aplicar também relativamente, a depender da sua necessidade, a depender do momento que esteja vivendo, né? Então, realmente felicidade é uma busca, eu acho que todo mundo procura, né? Quem não quer dizer, quem quer ser feliz, quem não quer, né? Agora, sempre a gente colocando, eu botei quando eu queria colocar tem poucas fotos, né? Eu escrevi coisa demais, eu acho, até além da conta, né? Dá para resumir, mas você vai colocando, mas eu acho que aí resume muita coisa, né? Resume a felicidade, embora seja uma palavra que todo mundo quer, um sentimento, todo mundo quer viver, mas a gente, no momento atual que a gente presencia, no mundo que a gente vive, é um meio corda bamba. Felicidade não é ainda um chão que a gente pise firme, não, a gente, o grau evolutivo e com as necessidades que a gente tem ainda infantis, é uma cordinha ainda que a gente tem que se equilibrar para não cair, né? Então, achei ótimo essa corda e distribuindo realmente aí o coração, né? Vamos lá. Primeiro ligado, né? Vamos lá. Pronto. Aí eu fico dizendo, eu escrevi, eu acho que botei muitas projeções, mas eu acho que essa, se fosse falar, podia todo mundo levantar e ir para casa, não precisava mais nada, né? Embora as outras são situações que eu vou debater, situações de vida, situações que a gente passa e que a gente vai ter que ter escolhas, né? E onde a gente pode realmente perder o rumo, né? Mas o Livro dos Espíritos diz, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. Aí diz, para a vida material é apóstolo necessário, para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro, né? Aí realmente está muito completo, então não tem nem o que explicar isso. Agora, para a gente adquirir isso, aí realmente precisa de muito chão, né? Uma frase tão simples, mas ainda precisa de muito caminho. Então, a palavra felicidade, que deriva do grego, né, que é eudaimonia, né? É uma palavra dupla, né? Que é a partícula ligada ao sentido do bom, e daimonia, né, que é o estado de espírito, né, meu espírito interno. Então, felicidade, teoricamente, é a pessoa estar com um estado de espírito bom, estar tranquilo consigo, né? Então, mas aí é que está. Para a gente conseguir ter um estado de espírito tranquilo, a gente tem que perguntar quem somos, né? Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, de onde vamos, para poder ter esse estado de espírito tranquilo, né? Então, como somos espíritos eternos, conseguiremos ter esse sentimento de completude quando formos capazes de sentir, exteriorizar virtudes eternas, né? Então, a felicidade vai ser escolha. A felicidade não é na inércia. A felicidade a gente sempre vai ter que acordar todos os dias dizendo que eu quero ser feliz. Mas a gente vai ter 1000 escolhas cada dia, todo dia, para a gente trilhar esse caminho, né? Mas sabendo que para ter o sentimento de consciência tranquila é sentir, exteriorizar nossas virtudes, né? Nossas virtudes de seres eternos que somos, né? Então, do livre-arbítrio, aí começa isso, porque para ter felicidade a gente tem que fazer escolha, não tem como a gente seguir um caminho que os outros escolham por nós, né? Então, diferentemente de outros animais, né, os animais que realmente ditos racionais, né, que a gente também tem muito de racional ainda, nos quais não adquiriram a consciência de seus atos, nós humanos temos uma consciência
temos uma ação transformadora consciente. A gente sabe por que faz aquilo, ou deveria saber por que faz aquilo, né? Diferentemente de um animal, tipo, vamos dizer, um urso. O urso, você não vai encontrar um urso deprimido ali porque teve que matar um outro urso para ganhar um território. Você não vai ter isso. A ação dele é instintiva. Vive mais no instinto. É igual você não vai ver também um salmão depressivo. O salmão nasce salmão, porque ele nasce num lago, depois vai para o oceano. Do oceano ele volta para o lago, depois vai se reproduzir, vai crescer, vai virar comida de urso também, e vai morrer e não vai ter nem salmão capitalista, nem socialista, nem salmão realmente ali parado pensando na vida, né? Vive porque é um instinto viver. A gente não, a gente já foi dado esse direito da consciência e da razão, da gente ter nossas escolhas, né? Aí é uma coisa boa, mas aí começa também os nossos problemas por isso, né? Então, diferentemente dos animais, o qual não há escolha, né? Não existe infelicidade. Você não vai ver assim um animal pensando porque fez alguma coisa agressiva com o outro, ou fez uma atitude que acho que não deveria, né? Pois associamos a felicidade à possibilidade de muitas escolhas. Então, quando a pessoa não tem escolha, geralmente não é feliz. A gente que vai ter escolhas, então a gente vai poder ter essa capacidade de ser feliz ou não, né? Então, somos condenados a ser livres, né? Ao fazermos escolha. Agora, sempre a gente vai ter aquela impressão que nunca está bem. Porque ao você fazer uma escolha, você vai deixar de seguir tantos outros caminhos. E naquele caminho que você vai seguir, sempre vai ter as coisas adversas. Nunca você vai escolher um caminho que só vai ter coisas boas. Isso realmente ainda não está no nosso mundo. Então você sempre vai ficar se questionando, se não tivesse escolhido aquele outro, você não passaria por aquilo que está passando agora. Porque você só vai ter certeza do que as coisas boas ou negativas que você escolheu quando você decidir seguir. E aquele pode ficar na ilusão, né? Se eu tivesse ido por ali, será que eu tinha passado por tudo isso que eu passei? Então isso gera uma angústia na gente, né? Embora isso é uma angústia que não vai trazer crescimento, né? Porque ao escolher aquilo, a gente decidiu, a gente vai ter as coisas boas e as coisas ruins. Então sempre, nunca um caminho só vai trazer realmente coisas prazerosas, né? Então, por isso, a justificativa de tanto sucesso das instituições que fazem isso por nós. Às vezes você entra em determinados locais que vai escolher o que você veste, o que você come, o que você fala, onde você frequenta. Isso e as pessoas não vão ser felizes naquele lugar? Vão sim, exatamente por isso, porque muitas vezes os outros escolhem por você, você não vai ter nem esse trabalho de escolher. Então, aqui no Espiritismo é uma doutrina, eu acho que lhe dá a liberdade de escolha, mas também lhe vai dar consequência às suas escolhas. É uma doutrina, às vezes eu fico brincando, um dia minha esposa disse, eu disse, olha, eu não sei se a gente escolheu a doutrina certa, porque a gente tem liberdade de fazer o que quer. Era melhor que disse, olha, tu não vai fazer isso, se tu fizer isso, não é isso, isso, isso. Aí, lógico, em termos de brincadeira, porque a gente já não tem temperamento mais para isso, tem pessoas que realmente vão se adequar e vão ser muito felizes naquele local. Mas o temperamento, o questionamento já não cabe mais a gente frequentar locais que digam tudo que você vai fazer. Mas, na verdade, às vezes, ou você não escolher, pode até, com o seu grau de questionamento, lhe dar uma felicidade, você ficar de bem consigo, né? Então, mas aí, se a gente seguir por esse caminho, ou a gente não seguir pelo caminho das escolhas, a gente pode levar uma vida sem questionamento. Então, o motivo que a gente está fazendo aquilo, a gente faz a conduta porque tem que fazer, porque disseram que é para fazer, ou, ao mesmo tempo, se a gente não seguir também doutrina nenhuma, digo as doutrinas religiosas, as assembleias religiosas, você vive sem referência. Porque no mundo de hoje, você abdicar de uma religião, de uma religiosidade, é um risco muito grande. Embora você possa dizer, não, eu não me adequo bem com aquela ideologia, com o que é passado, mas as pessoas que estão lá estão fazendo bem e estariam muito piores se estivessem longe daquela religiosidade. Então, cada um vai se adequar com uma, dependendo do seu temperamento. Mas o viver solto é uma coisa que no mundo de hoje fica sem referência. E quais são as referências que a gente vai ter? Que alguma vai ter. Se não vai ter uma referência de religiosidade, o mundo vai lhe dar uma. Então, a gente pode realmente absorver uma que não vai nos trazer coisas boas, né? Então, o Espiritismo lhe dá isso. O Espiritismo vai dizer, nunca faça isso. Sempre a sua consciência e o seu grau evolutivo, né? Então, a gente,
parte para o outro extremo, né, que é o hedonismo, né? O hedonismo hoje em dia é muito vivido na sociedade atual, né, que é o prazer pelo prazer. Isso é antigo, foi da época de Sócrates, né? Isso tem chão, esse hedonismo, mas acho que vem em volta ou nunca desapareceu, mas realmente na sociedade que a gente vive está muito atual, né? As pessoas realmente, isso é uma coisa avassaladora para a família, né? Que é o prazer pelo prazer, sem necessariamente medir as consequências que você está fazendo. É aquele negócio, você só tem hoje, viva hoje. É o carpe diem, né? Que também é antigo esse termo, carpe diem, né? Que vive o momento. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E a consequência que aquilo vai ter para mim, né? Então, o que importa, né, é uma vida de prazer imediato sem pensar nas consequências, né? E quando não se consegue o prazer de uma forma natural, se busca de uma forma artificial. Porque o prazer e não a felicidade que se busca no hedonismo é uma sensação forte. Então, aquela sensação forte, ao passar, você vai ter aquele vazio, né? O vazio existencial. Então, vai procurar de novo aquela sensação forte. Então, isso dá os desregramentos que a gente tanto tem presenciado, né? O comportamento hedonista permeia, às vezes, o pensamento da nova geração, né? Que é como se dissesse, eu só quero fazer o que gosto, né? É como se as pessoas, para atingir alguma coisa, só tivessem coisas prazerosas, como se todo mundo não tivesse dificuldade, ou não tivesse coisas maçantes ou ditas chatas, para você atingir um objetivo. Então, ao você não entrar por esse caminho, acho as pessoas mais novas correm o grande risco de qualquer obstáculo que você tenha, você desistir e realmente aquilo não dá para mim não, é muito trabalhoso, é muita cobrança, é muito isso aí. E dá um exemplo esse pianista que é o Arthur, primeiro nome Arthur, acho que quem for curtir música depois me ajuda o nome dele. Era um pianista que deu brasileiro, acho que Arthur Moreira, Lima, é isso. E deu um show no concerto dele, um jovem chegou para ele dizendo que daria a vida dele para tocar, feito ele tocou. E ele disse, mas eu dei minha vida para isso. São 40 anos praticando piano, 8 a 10 horas por dia. Então, saber que nada sem disciplina a gente vai conseguir. Não quer dizer que a gente, depois eu vou falar na perfeição, que é outra coisa que a gente tem que fugir disso. Mas o aprimoramento não se faz com a disciplina, com a rotina, no dia a dia aquilo, né? Não dá para essa ideia do hedonismo, isso até mesmo para a gente ou para os jovens que seja, tem que ter uma função dentro de casa, a gente não pode só estar lá, não, a gente que seja adulto, eu trabalho isso aqui, eu não mexo uma palha nisso aqui, de jeito nenhum, você faz parte do núcleo familiar, você tem que ajudar a pequenas tarefas ou grandes naquele núcleo, assim como também os mais jovens. É isso, é arrumar uma cama, é lavar uma louça, cai a mão não, eu tenho alergia, boto uma luvazinha, e por aí vai. Se for meio desastrado, a pessoa fica junto ali, porque a fase de adolescência, a pessoa ainda não está com a coordenação bem fixa, então mexe demais os braços, vai derrubar alguma coisa, mas você até não é para pegar uma pilha de prato, uma louça, e a pessoa lavar tudo como deve, mas incentivar a pessoa a ter uma função dentro de casa, se integrar dentro de casa. Isso vai quebrando esse pensamento hedonista, né, que só faz o que gosta, né? Então, ter a ideia de pertencimento, isso é muito relacionado ao trabalho, né? Porque você tem que saber que é o autor daquela obra, né? Porque que você contribuiu para a realização de um todo, ainda que o trabalho seja repetitivo. Esse Taylorismo, né, ou Taylorismo, não sei como se pronuncia direito, foi um engenheiro inglês que dividiu as funções. O Taylorismo é aquela função repetitiva, geralmente é uma função que você faz de baixa complexidade e muito repetitiva, para aumentar a cadeia produtiva, né? Então, isso até mesmo no nosso trabalho, que pode até ser um pouco de Taylorismo, a gente está vivendo em algum momento um pouco disso, mas para você realmente se sentir prazer ou felicidade naquilo que você está fazendo, você tem que ver o todo, você tem que ver o resultado final. Se naquele momento aquele trabalho para mim não esteja satisfazendo a minha perspectiva, mas você tem que ver o resultado final do que você está fazendo. No resultado final que você faz, você consegue ter prazer naquilo que você está fazendo, mesmo que seja repetitivo, mesmo que seja uma coisa não prazerosa naquela situação, né? Então,
Então você pode não gostar muito do que faz, mas pode gostar do resultado gerado pelo seu esforço. Aí Chico Xavier, conversando tem uma citação no livro, dizendo que ele conversava com, com os sobrinhos dele explicando sobre os desregramentos, sobre realmente ter uma relação afetiva correta com as pessoas. E os sobrinhos disseram para ele que ele estava fora de tempo, né? Que aquilo não existia mais, né? E as pessoas perguntaram: o que você disse para ele, Chico? Aí ele disse: eu vivo no tempo da consciência, né? Então, no tempo da consciência, geralmente a gente tende a errar menos, né? Toda vez que a gente botar isso como prática, a gente faz com que a gente tenha menos impulsividade nas coisas, né? Aí o vazio existencial, né? Aí fora da caridade numa salvação é fora do mercado numa salvação, né? Na sociedade que a gente vive uma sociedade que valoriza a aparência, né? Isso a sociedade capitalista é assim mesmo. Então é a doença do êxito, né? Quanto mais fama, mais poder, mais dinheiro, beleza, sexo, você tem um êxito maior. Então aquilo é o que a propaganda lhe impõe a dizer que você é uma pessoa que cresceu na vida, que você se tornou uma pessoa feliz, né? Então isso é o que a mídia vai jogando para cima de você. Mas o maior massacre que a mídia fez com o estímulo ao consumo é fazer com que as pessoas sejam infelizes pela privação, né? A propaganda induz a pessoa a supor que a não propriedade de um bem seja uma marca sua de diminuição. Você não ter aquele tênis, você não ter aquele carro, você não fazer aquela viagem, você não ter isso, é uma situação de diminuição sua, que você não está sendo feliz, você está levando uma vida simples, medíocre que seja, e aquilo você vai absorvendo aquilo, porque a mídia de tanto bater, a gente engole essas conversas, e toda vez que a gente não se questiona isso, a gente vai entrar por esse caminho, né? Então ter sempre aquilo. Será que aquilo que todo mundo entre aspas, está tendo, será que aquilo realmente é necessário para mim? Será que eu vou ter algum prazer, ter alguma coisa com aquilo? Eu estou fazendo só porque todo mundo está fazendo, né? Então sempre é uma pergunta, um questionamento que a gente tem que estar fazendo a cada momento, né? Aí as patologias do vazio, né, do vazio criam uma brecha para o uso de drogas, né, para compensar os déficits interpessoais. Em determinados momentos dizem que não há vazio existencial. O que existe é um vazio, a pessoa está cheia de si mesmo. Quando a pessoa está cheia de si mesmo, que a pessoa só pensa em si, não entra em contato com ninguém, em algum momento vai dar um vazio existencial. Porque nós somos seres de contato, de relacionamento. Então, se você não tocar o coração de ninguém, possivelmente ninguém vai tocar seu coração. Então você vai viver sempre no vazio existencial, buscando sensações prazerosas, mas sensações de impulsividade, não as sensações boas, né, que é a sensação da amizade, do contato, do ajudar, ser ajudado. Então isso é que o vazio existencial, geralmente a pessoa está cheia de si mesmo, né? Tem igual aquela música, né, de como dizia o poeta, né? Quem já viveu dessa vida e não se deu, né? Pode ser mais, mas sabe menos que eu, né? Que a vida só se dá para quem se deu, né? Para quem sofreu, para quem chorou. Então aquilo é o contato, aquilo que você vai ter aquela felicidade. Mesmo naquele momento, o interrelacionamento que vai trazer isso, né? Aí, em relação a essas coisas de dinheiro, de poder, de coisa, não é que o cristianismo, o espiritismo, diga para você viver uma vida simples. Não é assim simples no sentido de não fazer consumo do que o mercado tem. Tanto que na parábola dos talentos, aquele que pegou um talento e escondeu, foi chamado, entre aspas, de preguiçoso, né? Quer dizer, ele não quis realmente fazer valer uma virtude que é a virtude do trabalho. A gente tem que trabalhar, tem que crescer. Agora, desde que você não seja dominado pelo consumo, né? Mas não é nada demais a gente também ficar apontando quem compra, quem é uma pessoa vazia, é uma pessoa isso, de jeito nenhum. A pessoa pode comprar as tecnologias, comprar tudo, desde que não viva essencialmente para isso, né? Então, aí só existe somente uma maneira de preservar a vida, né? É ter sempre uma tarefa para cumprir, né? Então, isso faz com que a pessoa não entre ali naquele vazio existencial, né? Tem um livro de Mário Cortella, né, que ele diz que liga para a mãe com muita frequência. A mãe já tem 80 e poucos anos e ele liga: quais são os seus planos para o futuro, mãe? Ela diz: não, eu estou cuidando de uma planta, vou fazer um curso, vou fazer isso, eu estou tranquilo.
Sempre que a pessoa está com um objetivo, então quer dizer que a pessoa ainda tem energia para estar com alegria e tendo sensações boas, né, de felicidade. A partir do momento que você diz, eu estou aqui porque até Deus quiser, então é sinal de alerta que a pessoa está ali sem função, sem objetivo, né? Então isso é de risco, né? Para as pessoas começarem a entrar no vazio existencial. Então, isso aqui é uma anedota, né, que eu ouvi de um livro de Viktor Frankl, né, que é um psiquiatra, e ele encontrava um paciente e falou e viu que o paciente estava com déficit auditivo, né? E aí ele dizia, mas você não está escutando bem? Aí viu que o paciente estava bebendo, né, ingerindo bebida alcoólica, e disse, você deve estar bebendo demais, né? Aí é melhor você diminuir a bebida para poder a audição voltar. Em outro momento encontrou com ele, aí falou alto, né? Chamou o nome, ele disse, não precisa falar tão alto não, que eu estou escutando melhor. Aí ele disse, possivelmente você diminuiu, parou de beber ou diminuiu. Verdade, aconteceu isso. E aí tudo bem, seguiram. Num terceiro momento, ele encontra o paciente de novo e nota que ele está com déficit auditivo. Aí diz, você voltou a beber. Se voltei. Por quê? De início, eu bebia e não escutava muito. Depois, deixei de beber e comecei a escutar as coisas. Mas, em determinado momento, o que eu escutava não era tão bom feito a minha bebida. Então, eu voltei a beber. Quer dizer o seguinte, quando não tem um sentido de vida, quando não tem um objetivo, você vai se entregar a prazeres realmente agudos, né? E isso vai ser as diversas drogas ou os desregramentos possíveis, né? Então, na falta de um sentido, vivendo de modo superficial, né? Nos satisfazemos com prazer fugaz e vamos tendo a necessidade de repeti-lo, né? Aí, qual a sensação que devemos procurar, né? Não é como interpretam alguns filósofos, né? Dizendo que cristãos e budistas, né, ensinam que quanto você menos desejar, mais feliz você vai ser, né? Isso não é quem vive no meio cristão, isso é muito os críticos de fora, né? É como se a gente quem tivesse uma vida abnegada, não quisesse nada, aquilo é uma garantia de felicidade. Não é assim, né? No grau evolutivo que ainda estamos, né? Então somos seres de desejo infinito, né? Não ficamos satisfeitos com pouco, né? Mas uma vez que somos seres em construção, infinitos por natureza, encontramos a plenitude e a felicidade em situações vivenciadas que nos façam exteriorizar nossas qualidades infinitas, podendo ou não a situação exterior ser avaliada como agradável. Então, a felicidade não quer dizer que você vai viver um momento prazeroso. Você pode estar vivendo um momento de provação, mas naquele momento de provação você está fazendo o certo e aquilo vai lhe dar uma sensação de bem-estar, vai lhe dar uma sensação que você está realmente com felicidade, entre parênteses, mas você não está entregue, né? Porque apesar daquilo você está agindo de modo correto e aquilo vai lhe dar uma sensação boa. Então, a diferenciar a felicidade da alegria simplesmente, porque a felicidade você pode encontrar ela mesmo passando por uma situação adversa, né? Então, daí a dificuldade da nossa sociedade, né? Em a gente seguir esse caminho, né? Mesmo na situação adversa, você encontrar ali felicidade por estar exteriorizando sentimentos seus de espírito eterno, né? Porque o capitalismo, qual é o que incentiva mais? É a competitividade. Ao contrário do principal valor do evangelho, que é a solidariedade, né? Então, isso é que vai lhe dar isso. Prazer negativo e prazer positivo. Isso eu tirei, foi no filósofo Schopenhauer, né? Ele dizia bem o seguinte, que a gente tem esse costume de só dar valor ao que é extraordinário, ao que é cotidiano, a gente não faz isso. Então ele dá um exemplo que você está com a doença, então você vai lutar para se curar daquela doença. Você está naquela situação de déficit, é um prazer negativo. Você está ali, ao que você se cura dela, você tem uma sensação muito boa, é como se tivesse tido uma vitória, né? Ganhou um prêmio, você está com a saúde que você estava debilitada. A partir do momento que você ganha aquela saúde, você com pouco tempo esquece. Você não acorda todo dia agradecendo que está bem. Você só lembra de agradecer quando está doente. E pede, pelo amor de Deus, de todos os jeitos que você recupere a saúde. Mas a partir do momento que você acorda normal, entre aspas, bem, com saúde, você esquece de agradecer. Então esse é o prazer negativo, é aquele prazer que a gente só ganha quando tem um déficit, né? A gente tem que ter um sofrimento para poder chegar ao ponto de equilíbrio. Por que não agradecer todos os dias por poder estar bem, por poder ir trabalhar, por poder estudar, por poder estar cumprindo nossa função, né? Então isso é que a gente tem que reconhecer isso e não só. Isso é até uma coisa que é muito relacionada com as promessas, né?
A gente, embora o espiritismo não compactue com isso, mas é como se dissesse, para eu conseguir alguma coisa boa, eu tenho que ter um sofrimento, né? É sempre buscando, você não se permite ser feliz pelo normal, pelo natural. Você sempre busca um sofrimento para poder ter aquele prazer. Ah, não, para eu conseguir aquilo, eu vou fazer isso. Vou deixar de comer bolo, vou deixar de comer carne, ou vou deixar de não sei o quê. Às vezes coisas até infantis, né? Mas é como se aquilo você tivesse que sofrer naquele momento para poder adquirir alguma coisa que você quer, né? E não simplesmente você ter aquela coisa sem precisar do sofrimento, né? Então, no prazer negativo, né, que acontece quando saímos de um ponto negativo ao ponto de equilíbrio, né? Nossa atenção vai para o que é extraordinário. A gente não consegue, a gente negligencia o que é constante, né? Sendo até displicente com o cotidiano. A gente não se alegra com o que é normal, né? Com acordar, com levantar, com se alimentar, com isso. A gente sempre, agora, quando tiver um déficit de qualquer entalo, a gente vai lembrar, vai querer a normalidade, né? Então, não nos alegramos todos os dias por estar fisicamente bem, né? Só ficamos felizes quando recuperamos a saúde após um período de doença. Isso é um prazer negativo. Então, a gente sempre fica ali. Então, no cotidiano, que é o normal da gente, a gente vai achar que aquilo é normal e que não merece ser feliz por fazer as coisas simples que todo mundo faz, né? Já o prazer positivo, não. O prazer positivo é aquele que não precisa de um desconforto para você ter o prazer, né? Você já passa do ponto de equilíbrio. Então, não há necessidade de você ter tido algum desconforto ou dor prévia, né? A gente fala isso muito nas amizades, né? As amizades, você não precisa necessariamente... aquela pessoa, quando é amiga sua, quando está longe, você não fica necessariamente sofrendo. Mas quando ela está perto, ela é prazerosa para você, porque tem afinidade, que tem de gostos, ou intelectual, ou de modo de ver a vida, ou de modo de superar as situações. Se ela está longe, você está ali quieto. Você não fica sofrendo porque nunca mais viu alguém que é amigo seu. Mas quando vê, você tem um prazer grande em ver. Isso é um prazer possível. Você não precisa sofrer pela ausência da pessoa. Isso é que a gente deve buscar nos relacionamentos conjugais, né? Porque os relacionamentos conjugais, a gente pode ter vários amigos com afinidade, mas não tem como hoje em dia a gente pensar em ter um relacionamento conjugal que não seja com afinidade e amizade. Não tem, assim, aquela pessoa que está junto de você não pode ser dependente, você tem que gostar de você primeiro para poder ter um relacionamento saudável com aquela pessoa. Então, as afinidades intelectuais, as afinidades de diversão, as afinidades têm que existir no relacionamento conjugal. Porque fala-se muitas vezes Dia dos Namorados. Aí, Dia dos Namorados não devia só comemorar quem é namorado, não. Quem tem namorado, não. A pessoa, antes de ter um namorado, tem que ser namorada. A pessoa tem que se pertencer. Porque quem tem um namorado hoje pode não ter amanhã. Quem tem uma esposa hoje pode não ter amanhã. Mas quem se tem, quem se gosta, vai ter o tempo todo, né? Então, a gente tem que realmente, primeiro, se gostar. Primeiro, realmente ter... para não ter aquela dependência daquela pessoa estar junto de nós, né? Então, esse é o prazer positivo, né? Agora, a felicidade, ela está o tempo todo ou é uma coisa eventual, né? É eventual. Então, no nosso nível evolutivo, nem sempre conseguiremos exteriorizar nossas virtudes, né? Umas conquistadas, outras em potencial. Então, geralmente, a gente não vai dizer, eu sou feliz o tempo todo, né? A pessoa pode ser feliz o tempo todo? Pode. Mas, necessariamente, o grau evolutivo que a gente vive, nem sempre a gente vai conseguir ter essa exteriorização das nossas virtudes, né? Então, se eu parto do princípio que felicidade é uma circunstância e não um estado contínuo, como posso atingi-la, né? A bem da verdade, você tem que acordar todo dia com esse propósito. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz é você valorizar as coisas cotidianas e normais que acontecem com você e não valorizar tanto e minimizar as adversidades. Aí você vai ser feliz. Ao você sair para o trabalho, ter um constrangimento no trânsito, você pode passar o dia todo com raiva daquilo, ou necessariamente saber que aquilo é normal de acontecer e você da outra vez tenta até evitar aquilo, você diminui sua velocidade, você deixa o outro passar, enfim, que seja, mas você tem que ter esse propósito todo dia. Ao sair, ter disso, não, eu vou ser feliz. Para eu ser feliz, eu vou ter que sempre dar valor ao cotidiano e minimizar as coisas adversas que vão acontecer comigo, né? Isso vai acontecer. Então, felicidade é uma busca, não acontece na inércia, né? Não é simplesmente dizer, não, eu vivo, vou ser feliz. Eu vivo, não, eu tenho que sentir a vida em mim, sentindo a vida em mim, eu consigo transmitir para as outras pessoas, né? E sim, várias vezes, em vários momentos, né? É uma dinâmica, né? Não é um estado que se atinge no repouso.
Cabe a cada indivíduo ir construindo no cotidiano as circunstâncias para que tenha a felicidade, né? Outra afirmativa, né, que a felicidade é fertilidade, né? Nós temos a necessidade de nos mostrarmos, né, de produzir. Eu sou o que faço. É aquele orgulho, não no sentido de soberba, é no sentido de você ser uma pessoa única que você está produzindo para o ambiente, para a sociedade que você vive, né? Então, somos seres de carência, né? Ou construímos um mundo, ou não há como existir, né? Então, fertilidade é estar produzindo uma ação, uma obra. Mesmo que aquela etapa seja árdua, mesmo que aquela situação você não esteja tendo prazer necessariamente, mas você sabe que o resultado final daquilo vai lhe dar uma coisa boa. Então, você consegue ter felicidade na execução daquilo, né? Não ficaremos felizes o tempo todo durante a execução, né? Mas no final vamos nos felicitar. Outra coisa também que está relacionada ao trabalho, né? Que a rotina não é monotonia, né? É difícil às vezes achar que as pessoas sofrem absurdo com a chegada da segunda-feira, né? É como se aquela segunda fosse o inferno, né? Aquela coisa. Que propósito você está saindo de casa para trabalhar naquele dia? Você tem que rever, né? Será que realmente você não está exagerando naquilo? Se você não está fazendo o que gosta, pelo menos gosta daquilo que faz, né? Mas você não pode estar se martirizando, domingo de noite começa a dizer, meu Deus, lá vai segunda, lá vem segunda. Então, quer dizer, você tem que rever, mudar a sua visão de vida, o que é que você está fazendo, né? Você pode até estar fazendo uma coisa que para você não seja espetacular, mas veja o resultado final daquilo que você está inserido, né? Então, a rotina não é monotonia, né? As pessoas que sofrem com a chegada da segunda-feira precisam rever seus propósitos que tem para aquilo que está fazendo, né? O perigo da rotina é você fazer aquilo de modo automático, né? Sem prestar atenção. A percepção da autoria é fundamental para se ter orgulho do que se faz. Não no sentido de soberba, né? Mas de ter consciência de que você não é descartável, nem é um robô, né? Então, a gente está sempre produzindo, né? Felicidade é partilha, né? É aquilo, a gente só tem aquilo que doa, né? Essa é realmente uma frase do meio espírita, né? E a gente só consegue, a bagagem que a gente tem é tudo aquilo que a gente doa. A partir do momento que a gente doa, a gente vai ter aquele sentimento, né? Então, até mesmo porque a gente se policia muito hoje em dia de não compartilhar nada com ninguém. A gente diz, não, compartilhar eu vou estar querendo me exibir, né? Vou estar qualquer compartilhamento do WhatsApp. Tem muito exibicionismo, muito, né? Muitas vezes, mas tem muito que não. Muitas vezes são partilhas, né? Dependendo do grupo social que esteja aquele grupo, necessariamente você não está querendo realmente ter um exibicionismo, né? Pode ser realmente, é como se dissesse, eu gostaria que você estivesse aqui comigo. Eu estou vivendo um momento bom e compartilha com aquele grupo que você tem amizade, que você tem conhecimento, e aquilo é uma partilha, né? Não necessariamente um exibicionismo, né? É como se você dissesse, olha, gostaria que você estivesse aqui, né? Agora, do ponto de vista mental, as pessoas mais maduras são aquelas que se envolvem positivamente com as outras pessoas, né? Quanto mais emocionalmente enferma uma pessoa, tanto mais incapaz de dar-se para o seu semelhante, né? São aquelas pessoas que se fecham muito, né? Então, isso é um sinal de alerta que você pode estar desenvolvendo uma doença de saúde mental, né? Todo isolamento é perigoso. Então, a gente tem que partilhar, a gente tem que conviver para encontrar a felicidade, né? Então, as pessoas com transtorno de personalidade narcisista, isso tem até um CIDs-IL, né? São aquelas que se aproximam das outras com o objetivo de utilizar as outras, né? De ser utilizadas, né? Terminam seus relacionamentos em um curto período. Geralmente, quando a outra pessoa começa a fazer exigências em função de suas necessidades. E acabam, por fim, solitários, né? Aquelas pessoas que, necessariamente, entram em contato com você, mas só querem fazer as coisas que realmente elas acham que é certo, e estão realmente como se fosse sugando sua amizade, né? Então a gente tem que sempre partilha, já está dizendo, é dividido, tem que ser um lado e outro, né? Então a gente tem que conviver prazerosamente dos dois lados. Naquele momento, então tem muita gente ainda criado de um modo como se fosse ou de personalidade ou de educação que foi feito, como se fosse uma redoma, né? Acha que só tem que ser servido, acha que tudo tem. A partir do momento que a pessoa vai se doar, a pessoa já desaprendeu isso. Então é o transtorno narcisista, né? A gente tem sempre reconhecer. Então, para ter um relacionamento bom, tem que ter a troca, tem que ter a partilha, né? Então, quem se relaciona está sujeito a desentendimentos, né? Ingratidão, isso é normal. É por isso que a gente escuta muita frase,
Aí eu agora desisti, eu só vou me relacionar com cachorro, com cavalo, com isso. Isso, eles que são. Você está se igualando, não que o cachorro e o cavalo seja nada de ruim, são animais de troca, de afetividade e tudo, mas tem níveis evolutivos diferentes, né? Como o cachorro e o cavalo, só a grande maioria só vai lhe obedecer, né? Então como é que você está dizendo isso que não, como se não quisesse mais conviver com as outras pessoas, desistisse da humanidade, né? Na verdade, está faltando aí, se aquilo está lhe incomodando tanto os outros, será que você não quer só satisfazer seus gostos em relação às relações, e aquilo está incomodando você? Então tem sempre a gente pensar isso a gente vê direto isso, né? Depois que eu conheci os animais, eu cada vez mais não gosto da humanidade, enfim. Aquilo realmente é uma coisa que você tem que estar pensando se a gente não quer realmente tomar conta de tudo, né? Então, quem se relaciona está sujeito a desentendimento, ingratidão, isso faz parte do ser humano, né? Nós somos seres humanos, nem anjos, nem animais, né? Estamos no meio termo, né? E na nossa faixa de evolução é que nos encontramos, né? Então vai acontecer isso. Agora, generosidade e egoísmo. Que as doutrinas cristãs dizem para a gente sempre ser generoso, né? A gente sempre se doar, sempre ser isso. Mas esse mais sempre diz mais, vamos ver o que é o mais, né? Egoísta se dirige mais para o mundo dos prazeres corpóreos, consumistas, ele não tem sensação de culpa de nada, ele vive para ele não quer saber dos outros, então realmente está ali trilhando seu caminho. O outro é que acompanha, se não acompanhar, a paciência. O generoso não, os generosos geralmente toleram bem as dores e contrariedades, sabem bem doar, repartir, e sabem pouco até receber, né? Tem tudo para ser feliz, né? Uma pessoa generosa, mas nem sempre o são. O que é que esbarra numa pessoa generosa para não ter a felicidade, né? Esbarra no sentimento de culpa, né? Que geralmente as pessoas generosas têm um sentimento de culpa embutido em você, né? É como se, agora, por que aquelas pessoas não conseguem ser felizes com esse sentimento de culpa? Porque muitas vezes são usadas. E a gente nota quando a gente está sendo usado. Então, quando o outro está abusando do direito da nossa generosidade para realmente tirar benefícios. Então, aí a gente tem que dar o stop, né? Então, cristianismo, espiritismo é doação, é ser generoso, mas a razão da gente sabe quando a gente está sendo usada ou sendo abusada. Então, isso tem que dar o stop e não é nada demais. São pedidos, ou às vezes coisas incabíveis que a gente diz, não, isso não tem lógica. A consciência diz que não é para fazer aquilo, que eu vou até prejudicar aquela pessoa, mas não é para... Então, tem que dizer o não. Então, o generoso muitas vezes sofre com isso, porque quer fazer tudo, né? Quer fazer... Não quer dizer não a ninguém, mesmo que aquilo vá contra os seus princípios ou contra o que você acha que é certo, né? Então, sempre que a gente tem que repensar nisso para o generoso não se tornar infeliz, porque o generoso é uma coisa boa de se cultivar, mas desde que a gente saiba, em algum momento, dizer o não, né? Então, o generoso tem uma grande dificuldade em dizer não, mesmo quando essa é a sua vontade, né? A razão bem constituída dá para avaliar o que deve e o que não deve ser feito, né? Agora, ao invés, a saída para esse sentimento de culpa deve ser substituída pelo sentimento de responsabilidade. Se eu sou mais capaz, se eu conseguir uma capacidade maior, ao invés de eu me sentir culpado por aquilo, eu partilho aquilo. Então, na responsabilidade, não fazer coisas megalomaníacas, nem coisas que eu vou mudar o mundo, mas fazer coisas pequenas que vai lhe fazer bem, né? Necessariamente não grandes obras, né? Então, as pessoas mais capacitadas têm que se dedicar uma parte do seu tempo e energia ao bem comum. Então, isso faz com que você deixe aquele sentimento de culpa até por privilégio que você tem. A gente, às vezes, tem privilégio, nasce com privilégio. Nasce com privilégio, às vezes, de beleza, às vezes, privilégio financeiro. Às vezes, outros privilégios. A gente vai se sentir culpado porque teve aquilo. Não, só vou me sentir bem agora se eu estiver sofrendo. Não, aquele privilégio, que bom, e você exercite mais aquele seu privilégio. Desde que você saiba partilhar daquela sua capacidade com outra pessoa que esteja precisando, né? Vão ter várias situações para isso, né? Aí a gente vai já eu vejo esse tema porque está muito colocado em várias especialidades, em várias profissões, o termo suicídio, né? Então, realmente uma coisa, é uma epidemia, diga de passagem, né? Então, a gente sempre, o termo é felicidade, mas vale a pena a gente tocar nesse assunto. Eu fui para um congresso de anestesia e uma das aulas foi suicídio na classe médica, né? Que está realmente ganhando rumos altíssimos, né? Então, deixa eu ver se está aqui, eu até peguei uma projeção da psiquiatra, não está não, está em outro. Mas esse termo, anomia, né?
É aquela sensação entendida como uma sensação de deslocamento do conjunto. A pessoa se sente um estranho ali no meio, né? Então, ao se sentir estranho, a pessoa vai ter uma sensação maior, vai ter uma probabilidade maior de desistir da vida. Essas são as teorias materialistas, né? As teorias materialistas, embora cada um siga o que acha que deve ser, eu acho perigosíssimo um jovem não ter uma formação religiosa, porque ao ter o materialismo, você não vai se sentir pertencente ao todo, você não vai ser criador de um Deus único, e os outros não vão ser seus irmãos, teoricamente. Você estava ali, você é único, você ali é uma causalidade de um processo evolutivo inteligente que você surgiu ali. Você é um conjunto de células e sinapses, isso é o não pertencimento ao meio. O não pertencimento ao meio, que é a anomia, isso vai levar na pessoa, numa situação diversa, não ter saída, né? Porque a pessoa só vê sofrimento, não vê nada de proveito naquilo, né? Então, por isso que quando se diz naquele diálogo de Bezerra de Menezes no filme com uma pessoa materialista, esse diálogo, de vez em quando eu estou escutando ele. Só é botar aí no YouTube, tem Bezerra de Menezes e o materialista, é no filme dele, né? Não é ele propriamente falando, né? Quer dizer, é o ator, mas ensina uma passagem da vida dele, né? Ele diz, o materialista queria uma discussão com ele entre o espiritismo e o materialismo. Ele disse, se você trazer uma pessoa que o materialismo soergueu, uma pessoa que esteja em sofrimento, uma pessoa que perdeu um filho, uma pessoa que está com uma doença incurável, uma pessoa que está... Se você trouxer uma pessoa aqui, eu vou discutir com você. Mas enquanto você não trouxer uma pessoa dessa, e que foi com o materialismo, trouxe a vontade de viver de novo para ela, aí a gente não vai realmente entrar em discussão. Então é isso. Então o sentimento de pertencimento é importante para a gente ter preservação de vida, né? Então religiosidade não é uma crença... feito disso, uma crença assim que a gente inventou, é uma preservação de vida, né? Então, isso também lembra o conceito de alienação, né? Que se refere àquilo que eu produzo, mas não sei a razão. Eu estou fazendo aquilo, mas não tenho a menor compreensão por que estou fazendo aquilo. Isso é a pessoa que entra na alienação. Então, nesse conceito, podemos englobar a alienação de que não se indaga, a pessoa não se indaga, né? O porquê estamos passando e o para que estamos passando por situações de desafio, que são interpretadas somente como dor, né? Então, toda a situação de desafio que a gente vai sofrer em algum momento daquele, em outro a gente vai ter uma perspectiva de crescimento, vai ter uma perspectiva que chegou aquele momento a gente exteriorizar uma virtude que a gente não tinha ou achou que não tinha, mas foi necessário para a gente passar por aquela situação. Então, isso é a sensação de pertencimento a tudo, a gente está integrado a todos estamos integrados, né? Porque a gente vive num pragmatismo muito grande, né? A gente quer a aplicação imediata daquilo que a gente está passando. Então, se for adverso, a gente vai ter só realmente sofrimento, né? Então, é igual a gente querer que a gente vai estudar matemática, pega uma aplicação daquela de matemática e vá num clube, qual é uma equação difícil? Uma equação difícil de matemática. De matemática difícil. Derivado. Quando você aprende derivado, quebra a cabeça. Eu dei muito trabalho a meu pai para aprender matemática, mas hoje ainda não consegui. Derivado, aí a gente tem uma coisa pragmática, a gente quer estudar aquilo para aplicar naquele momento. Para que eu vou aprender aquilo? Para que até o conhecimento é interessante, mesmo que você não vai aplicar nunca na sua vida aquilo, ou nem queira fazer um vestibular, que aquilo vai pedir, naquele momento, se foi cobrado aquilo seu, é porque vai ser um desenvolvimento intelectual seu e vai servir para algum outro momento ativar seu raciocínio, né? Então, a gente tem que deixar esse pragmatismo de achar que tudo tem uma função imediata. Assim é a dor, assim é o sofrimento. A gente não pode achar que aquilo, a gente vai ter que vivenciar ele completo o tempo todo. Aquilo vai nos fazer repensar, a gente vai entrar num deserto por um período, mas depois em outro a gente vai sair mais forte daquela situação. Isso é um médico americano, né, que é Harold Koenig, que ele aí mostra vários trabalhos, né, mostrando que as pessoas religiosas, as religiões, as pessoas que têm religiosidade, têm menos taxas de suicídio e se envolvem menos com álcool e drogas ilícitas, dependência química, né? Isso não é nem o álcool assim, o esporádico, é a dependência química mesmo, o alcoolista, né? Então tem menos alcoolistas e dependentes de drogas ilícitas e menor taxa de suicídio aqueles que participam de uma religião. Então, isso é preservação de vida. A gente sempre tem que ir, pelo menos, para os que estão... A gente não pode estar querendo convencer os outros que não querem. Eu acho isso errado. A gente, um adulto, ir lá e querer mostrar que o nosso é mais certo que isso e aquilo. Isso vai entrar num embate que não vai para canto nenhum.
a gente tem que realmente fazer isso com os nossos filhos, com os nossos próximos que estão em formação. Isso realmente é um dever, uma obrigação nossa, né? Que isso é uma preservação de vida. A gente não sabe o que ele vai passar, não sabe o que a gente vai passar. E se não tiver uma religiosidade, pode não conseguir sair daquela situação. Aí felicidade é superação. Diz que essa, pronto, é um divisor de águas, né? Porque felicidade e infelicidade estão juntos, né? Diz que as pessoas geralmente felizes são aquelas que conseguiram superar suas infelicidades. Infelicidade todo mundo vai passar, não tem como não sair liso daqui não. Mas aquelas pessoas que conseguiram mais rápido sair do processo de infelicidade são aquelas mais felizes, né? São aquelas que não passaram tanto tempo martelando aquela situação adversa, né? Então, quem lida mal com os problemas e frustrações perde muito tempo amargurado, deixando de reconhecer e sentir os momentos felizes que ocorrerão, né? Exemplo de um acidentado, né? Um acidentado ficou paraplégico, e ele dizia, depois ele entrou no esporte, e nesse esporte ele ascendeu, foi competir, foi tudo, e ele dizia, eu não tenho um problema, né? Problema só existe para quem tem uma solução. E como esse meu problema, essa paraplegia é definitiva, não tem solução para ela, eu não tenho problema, eu tenho uma situação. E nessa situação eu vou ter que aprender a conviver com ela, né? Então, a partir daí, ele decidiu, tem dois caminhos. Ou ficar achando vítima do mundo, ficar se achando que foi realmente um infortunado, ou seguir o que tem de bom para poder se tornar feliz, né? Então, foi fazer o esporte e seguir sua vida, né? Ao contrário da acomodação. Uma coisa é você ter resignação. Resignar é você aceitar que certas coisas na vida você não vai conseguir mudar. Hoje, não vai dar tempo, não, já está quase terminando. Eu disse que eu botei coisa demais. Aí, eu conversando hoje na cirurgia, aí o cirurgião ele disse, você falou do sentimento de culpa que traz infelicidade, que esse é assim de gente, olha, que pessoas próximas da família adoeceram, falecem, e as pessoas ficam com sentimento de culpa que podiam fazer uma coisa a mais para tirar aquela pessoa. É assim. Ele disse, a quantidade é muito grande que acontece isso. É como se a gente... Aquilo é o próprio obsessor da gente, aquele sentimento de culpa, porque a gente nunca vai conseguir controlar todas as situações, a gente não vai ser onipotente em tudo. Em algum momento, aquela doença ou aquela situação vai ter a separação. Então, isso a gente tem que ter bem em mente. Eu vou ficar paralisado no tempo. Uma coisa é você ter resignação. Eu reconheço que a vida é assim, que a vida vai ter situações que vai ter separações. Ao contrário da acomodação. A acomodação... Você diz, a vida só não presta, é assim mesmo, é um martírio, e eu vou. Então, a acomodação é uma coisa que você fica estático. Resignação não, você aceita aquilo e segue adiante. Até um momento, ela dizendo que a sogra dela, a mãe tinha falecido, e a sogra dela se culpava horrores, porque não foi no hospital público, não tinha acesso direito, e acabou achando que se tivesse mais perto, a mãe teria tido uma chance. Aí... essa menina que estava me contando essa história, a mãe dela faleceu também no hospital público, e eles todos da área de saúde, né, técnico de enfermagem, enfermeira, estavam lá o tempo todo, o dia todo, toda hora, se revezando, tudo. A doença teve uma evolução e a pessoa desencarnou, teve... Então, aí a sogra dela dizia, agora eu tirei meu peso da consciência, porque vocês que são da área de saúde, estão ali o dia todo, e aconteceu isso, então realmente eu não tinha o que fazer, não. Então, resignar que certas coisas que a gente não vai dar jeito e que a gente tem que aceitar, né? Então, agora isso é de Chico Xavier, isso aqui é muito bonito, né? Sofremos na extensão da luta, né? Mas creio que é uma generosa concessão do Senhor, o sofrimento, né, da extensão. Porque quanto tantos irmãos do mundo sofrem para ter, conseguimos nós a honraria de sofrer para dar, né? Sempre aquele sofrimento vai fazer com que a gente tenha empatia com o outro, né? A felicidade é rir de si mesmo, né? É você não se levar tão a sério, né? É você sair dessa história de aperfeiçoamento é uma coisa, perfeccionismo é outra completamente diferente, né? Isso é de um livro de Brené Brown, que é um livro A Coragem de Ser Imperfeito, né? Uma americana, e que fez entrevista com milhões de pessoas, e daí ela dizia, nunca vi uma pessoa atribuir a sua alegria, ao seu sucesso, à sua plenitude, ao fato de ser perfeito, né? Muito pelo contrário. As coisas mais preciosas e importantes que chegaram em minha vida, isso, né, foi quando tive a coragem de ser vulnerável, né? De ser imperfeito, de ser tolerante comigo mesmo, né? O perfeccionismo, quando a gente quer ser perfeito, a gente está focado nos outros, o que os outros vão achar da gente, né? A gente tem que saber que a gente tem limite, que a gente tem nossos pontos cegos, né? A gente não vai conseguir a perfeição. Então, a perfeição está focada nos outros. É o medo de se falhar, o medo de cometer o erro, o medo de não corresponder à expectativa dos outros, né? De ser criticado, né?
Então precisamos conversar conosco da mesma forma que conversamos com alguém que amamos, né? A gente ter carinho por nós mesmos, né? Que em algum momento a gente vai ter as nossas falhas, nossos deslizes, e perfeição não busque não, que é coisa que não dá. Pronto, aí a psiquiatra Alexandrina Medeiros, psiquiatra pernambucana, que na clínica dela colocou algumas coisas que fazem com que os alunos de medicina cometam suicídio, né? Um deles, quem são os alunos que cometem suicídio? São os que têm melhor performance escolar, são os mais exigentes, são os poucos tolerantes às falhas, são os que mais se culpam porque não sabem alguma coisa e paralisados pelo medo de errar, né? Então, perfeccionismo é uma trilha que não vai dar muito certo. Aperfeiçoamento, sim, todos nós temos que buscar, né? Mas perfeição, não. Aí, vulnerabilidade, né? Quando paramos de nos importar com o que as pessoas... Quando a gente para também de importar com o que as pessoas pensam, a gente deixa de criar vínculo, né? Que aí é o narcisista, né? Não quer saber nem o que o outro diz. Mas também quando a gente dá valor demais ao que os outros dizem, a gente se anula, né? A gente tem que ir no meio termo, né? Então, vulnerabilidade tem a ver de compartilhar com os nossos sentimentos e experiências com as pessoas que conquistaram o direito de conhecer. Isso quer dizer, a gente mostra nossa vulnerabilidade, mostra nossa falha, mas alguém que está em convivência com a gente. A gente não pode simplesmente conhecer a pessoa no primeiro dia e botar tudo aquilo que necessariamente nem a gente trabalhou direito na nossa cabeça, né? Então isso é carência, é desespero, é alguma outra coisa, não vulnerabilidade. A gente tem que ser vulnerável, mas com as pessoas que realmente constroem uma história conosco, né? Então, eis um paradoxo, né? Vulnerabilidade é a última coisa que eu quero sentir em mim, mas é a primeira que eu procuro no outro. Agora, precisamos evitar o escudo holofote, né? Quando expomos nossa vulnerabilidade a pessoas com quem não temos nenhum vínculo, né? A reação emocional dela geralmente é se retrair, né? Como se lançássemos um holofote em seus olhos, né? Terminando, então. Metamorfose. Não, está quase no final. Então, é simplicidade. Simplicidade não no sentido da gente não ter nada, né? É no sentido da gente ter menos propriedade, a gente diminuir nossa quantidade de chave. Porque a gente, quando tem muita quantidade de chave, o molde de chave está pesado, a cabeça não para pensando naquilo, né? Então, a menos propriedade, a gente vai conseguir reconhecer mais a felicidade quando estiver nos acontecendo, né? Então, a gente, nessa cultura atual, é muito temeroso, né, em adotar determinados estilos de vida simples e comuns, né? Quando se conversa com as pessoas que sobreviveram a grandes perdas, elas relatam que mais que sentiam foi a falta de momentos singelos, né? É o que a gente lembra da vida, são aqueles momentos do cotidiano. Me lembro que eu viajei uma vez com meu filho, fui para o exterior, fiz por tudo, fui ali na Filadélfia, onde tem aquela escala do rock, né, do filme Rock Balboa. Eu só me lembro da corrida que eu apostei com ele. Não me lembro da escala direita, aquilo podia ser qualquer escala do mundo. O que eu só me lembro foi eu um menino de 15 anos, querendo correr naquela escada. Lógico que ele, no meio, já estava ali com meio palmo de língua para fora. Então, são os momentos singelos que marcam a nossa convivência. Não são a grande viagem que eu fiz. Foi aquele momento que me marcou. Então, são os cotidianos que vão marcar a gente, né? São aquilo que vai trazer a situação comum de vida, seja lá ou seja aqui, em qualquer canto, é aquilo que vai nos dar prazer, né? Então, não desperdice a felicidade. É inútil se preparar para a perda, né? É como se a gente achasse que aquela felicidade é presságio de uma coisa ruim que a gente esteja acontecendo. Se acontece, a gente está vivendo um momento bom, bate logo na parede. Vou dar 3 toquezinhos aqui. É como se aquilo fosse presságio de alguma coisa ruim. A gente se auto-sabota, né? Está vivendo aquele momento bom. Se acontecer alguma coisa que não seja boa, a gente não tem controle de tudo. Aí aqui diz o relato de uma pessoa de 60 anos que convivia com a esposa e sempre achava que naquele momento que estava prazeroso ia acontecer um desastre, ia acontecer alguma coisa e sempre não ficava leve naquela situação. E num acidente de carro, a esposa faleceu, né? Então ele dizia, eu achava que a melhor maneira de levar uma vida era esperando o pior. Desse modo eu estava preparado. Se não acontecesse, eu ficaria agradavelmente surpreso. Mas ele diz, ainda sofro por todos os momentos maravilhosos que passamos juntos e que não desfrutei em sua plenitude, né? Porque hoje meu compromisso é com ela, né? É aproveitar os momentos bons. E só queria que ela estivesse aqui agora para dizer que eu aprendi a fazer isso. Ele não é um livro espírita, na verdade a pessoa está com ele, né, em pensamento, reconheceu isso. Bem, então, o que é que eu estou fazendo para ser feliz, né? Então, a música de Ivan Lins, né, depende de nós, né? Então, realmente depende de cada um, a gente acordar com aquele propósito, a gente ter um ângulo, ter uma visão do que é ser feliz, o que a gente não procurar em coisas extraordinárias. Então, tá aí a última slide. Ivan Lins, depende de nós.
Nesse momento, fecharemos nossos olhos para entrar em prece, invocando e pedindo a presença dos nossos irmãos espirituais, nossos benfeitores e mentores, para que, derramando do alto as suas bênçãos, possa acalmar nossos corações, abrir as nossas mentes e fazer desses ensinamentos o nosso propósito de vida. Que essas bênçãos possam atender nossas necessidades, seja ela no âmbito físico, mental ou espiritual. Que cada um, ao voltar aos seus lares, leve seu coração cheio dessa calma, dessa harmonia aqui encontrada, e possa distribuir a todos com quem iremos conviver. E sempre na confiança e na certeza da presença dos benfeitores, é que poderemos agora dizer: obrigada, Senhor, por este momento. Esteja conosco hoje e sempre.